galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Ontem foi o dia do fracasso e da humilhação. Os atos da esquerda foram vazios, quase ninguém foi. Não dava pra encher, quem sabe, o micro-ônibus, porque um ônibus com certeza não dava. A coisa foi tão vexatória que o Lula já tá tentando se descolar pra não ter que pagar o pato. Não tem que passar vergonha junto, e a imprensa já tá falando sobre isso. O consórcio que tanto gosta do Lula. E eu quero mostrar pra vocês algumas imagens, algumas notas, números. Na melhor das hipóteses, foi 100 vezes menor. Na melhor das hipóteses, foi 100 vezes melhor. Eu acho que foi mais de 200. Aí mostrar algumas coisinhas pra vocês, mostrar que o karma existe e que São Pedro tá do lado de Bolsonaro. Tem muita coisa pra mostrar nesse primeiro tópico e depois fiquem na melhor. E já falar da carreta furacão, porque tem muita coisa sendo mostrada aí na imprensa sobre a turma do Lula, sobre delações, né? Na verdade, a gente vai falar de delações no terceiro tópico, mas que envolve ministros, algumas falas aí engraçadas, que até a esquerda tá reclamando, Juscelino de volta nos holofotes, Nízia Trindade ganhando aquela ajudinha da Globo, enfim, muita coisa sobre os petistas, ministros e tudo mais. No terceiro tema, tem umas coisas interessantes de mostrar pra vocês, que já conecta com o segundo. Eu acho que tá bem notório que o clima na sociedade tá mudando. A população não aguenta mais o Lula e parte do consórcio já tá desembarcando mesmo do governo, uma postura que, óbvio, eles odeiam o Bolsonaro, odeiam a direita, mas eles não suportam mais o PT. E aí tem algumas coisas que eu acho que são bem importantes, são marcos históricos, né, que mostram essa mudança do que tudo está acontecendo. Não quero adiantar muita coisa, mas confia em mim, confia que tem umas coisas muitíssimas interessantes, e no final, se der tempo, aqueles assuntos que mostram porque o Brasil não sai do lugar, mas tem tanta coisa para comentar que eu não sei se a gente vai conseguir chegar lá, então não quero adiantar nada, e depois dessa longuíssima introdução, começar com essa nota aqui da Globo, que ajudou, né? A Globo ajudou, deu mão, mandou jornalista para ver se juntava mais gente, né, na manifestação. Aquele close de perto, tentando assim, valoriza. Bota no ângulo para valorizar. Mas não adiantou nada. Partidos e movimentos de esquerda fazem atos em contraponto a Bolsonaro, mas tem baixa adesão. Rapaz, eu acho que baixa adesão, por mais que, beleza, teve baixa adesão, mas eu acho que não descreve. Gente, foi um fracasso retumbante. Assim, eu não tô tentando aumentar nada. Vamos olhar números e imagens. Não ficou restrito ao Brasil. Também fizeram no exterior. Aí começando pelo exterior. Lisboa. PT faz ato pró-democracia esvaziado só com 26 pessoas. Pessoal, isso aqui não dá um micro-ônibus. Sabe? Não precisa nem inventar coisa pra criticar o PT. Não dá um micro-ônibus. Aí a Globo tava lá pra tentar ajudar. Fazer volume lá em São Paulo. Foi isso aí o ato. E acredita em mim, a imagem da Globo passam a ideia que tem mais gente do que realmente tinha. Agradeçam a Globo, porque se você ver a foto aérea, você vai dar risada. E óbvio que eu vou te mostrar, né? Mas você tá vendo ali, ó, ato em defesa da democracia, né? Com certeza, muita democracia. Acontecem pelo menos em 18 estados. Com o tema Ditadura Nunca Mais, o movimento foi convocado pelas entidades sociais Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, e também pelos partidos de esquerda. O Dirceu tava aí, viu? Tava aí, Globo. É porque a Globo já tava tentando descolar o Lula, porque a Globo viu que fracassou, assim, falou, meu Deus do céu, que fracasso! Mas que fracasso foi esse? Aí, ó, vou até voltar aqui, ó, rebobinar. Tá meio verde aqui, né? Esse verde aqui, ó, que é amarelo, né, coisa, é daqui, ó. É a bandeira do Brasil. É daqui. Você vê aqui, ó, o roxo com o negócio vermelho no meio. Aqui, ó, roxo com o negócio vermelho no meio. Então, é a foto de drone de São Paulo. É isso aqui, gente. Tá meio... Vou dar um zoom pra tentar ajudar. Um zoom menor, um pouquinho maior, né? Você vê que não encheu a calçada. Gente, não encheu a calçada. Porque se você para e pensa, ó, que esse aqui é um prédio, que esse prédio começa... Vou até pegar a caneta, ó. Se o prédio começa aqui desse lado e pelo menos o prédio vem até aqui, gente, não encheu uma calçada. Não encheu uma calçada. Olha o espaço vazio aqui. Olha o espaço. Não deu uma calçada.
Os caras abriram uma bandeira aqui, outra aqui, pra ver se a bandeira ocupa espaço. Bandeira não é gente. Rapaz, Lula! O homem mais popular do Brasil. Lula, que fracasso, cara. Agora tu imagina isso daí na Avenida Paulista. Tu imagina isso na Avenida Paulista. Sem brincadeira, gente. Será que tem 200 pessoas aqui? 100 talvez. Eu acho que 100 deve ter. Ou não, né? Não faço ideia. Tem que contar os guarda-chuva. Que também ocupa muito espaço, né? Esses aí foram os atos do Lula. Aí tu vê, ó. Ixi, Maria. Olha só, Curitiba. Será que deu 50 pessoas? Será que deu 50 pessoas? E só gente bonita. Só, não sei, pai. Parece que se você nasce feio, você não é petista. Só tem modelo. Só tem modelo. É Gisele Bündchen e Rodrigo Hilbert. É cada um mais bonito que o outro. Olha, Maria, muita beleza, rapaz. Até roda de capoeira teve. Eu acho que é roda de capoeira, né? Sei lá, o pessoal aí, um birimbau, etc. Até roda de capoeira teve pra defender a democracia. Brinque. Rapaz, o PT aqui foi no Fortaleza. Aí você vê aqui, ó, Belo Horizonte. E o pior, o PT gosta do fracasso. O PT podia esconder as imagens. Mas não, o PT tá ali, ó, divulgando o perfil oficial do PT. Engraçado, acho que eu vi a Tsuki comentando isso no Twitter, falando, rapaz, os petistas adoram falar que nos atos de Bolsonaro vão velhos e etc tudo mais. Aí eu falo, pô, agora eu entendi, porque realmente no ato do PT só vai novinho. É só novinho bonito, Gisele Bündchen, Rodrigo Hilbert, só gente modelo. Aí o Estadão comentou, grupos pró-Lula fazem atos esvaziados no Brasil e no exterior após manifestação de Bolsonaro em São Paulo, né? A notícia do ato é que não teve. Porque não é um ato, né? Não foi ninguém, é ridículo. Numa sala de aula tem mais gente do que o evento do PT. No Rio de Janeiro, o ato foi cancelado sob a alegação de mau tempo. Foi mau tempo, né? O tempo foi tão ruim que não foi ninguém. Esse que é o mau tempo. A principal manifestação foi em Salvador. Iglesias tava lá. Rapaz, essa bombou. Mesmo na capital baiana, o ato foi esvaziado. Rapaz, pra que eu falei que deu certo, né? Aí você vai olhar. Esquerda faz atos esvaziados contra Bolsonaro sob distanciamento de Lula. Aqui é a narrativa da Folha de São Paulo, né? Eu não acho que é distanciamento de Lula, não. Tava lá os petistas. A presidente do PT estava presente. Os petistas convocaram. O Partido dos Trabalhadores, junto com o PSOL, junto com o PCdoB, estavam na organização desde o dia 0. Então não é com distanciamento de Lula. Lula tá lá presente. Painho, o Lula esotérico. Havia manifestações programadas para 22 cidades no Brasil e no exterior. Às da manhã, em capitais como Belo Horizonte, Fortaleza, Curitiba, Campo Grande e Recife, já indicavam que a adesão seria baixa. E eu gostei, com pressa de dezenas. Gente, dezenas. Desenho que não ter 3 dezenas, 30 pessoas. Como já se viu uma manifestação calculada em dezenas? Num país que tem centenas de milhares. Nas duas principais manifestações à tarde, em Salvador e São Paulo, foi um pouco maior. Né? De dezena, um pouquinho maior. Quem sabe deu centena. Mas muito longe de concentrar multidões com milhares de pessoas, como já ocorreu em atos anteriores da própria esquerda. Nossa, na esquerda lota, quando tinha pouco mortadela. Na capital baiana, que é engraçado, né? Segundo a PM, o ato reuniu 4 mil pessoas. A previsão era no mínimo 10 mil. Foi 4. Segundo a USP, tinha 1.700. Sendo que ainda tem a margem de erro, né? Isso no pico da manifestação. 1.700 pessoas. Pelo mesmo critério da USP, a de Bolsonaro tinha 185 mil. Ou seja, no mínimo, a de Lula é mais de 100 vezes menor. Mais de 100 vezes menor. 110 vezes menor. Boa, Lula. Boa. É o campeão de popularidade do Brasil. Aí, diferente da USP
E eu acho que o método do Poder 360 é um método bem apurado, tanto que eles cravam 1042. Nem arredondou, porque a Globo... Ah, a USP arredondou, né? 1700. Aqui, não, sem arredondar. Ato pró-democracia de esquerda de Salvador teve 1042 pessoas. Em busca de confrontar a mobilização de Bolsonaro, evento na Bahia foi o principal palanque do ex-presidente, reuniu 336 vezes mais público em São Paulo, né? Bolsonaro reuniu 336 vezes mais público em São Paulo. Aí o Poder 360 fez fotos de alta resolução com drone e contou um a um os presentes no horário de maior concentração. Chegou ao público de 1042. E na boa, você com drone, foto de alta resolução, pra contar 1000 pessoas, é 10 minutinhos. 10 minutinhos tu conta. Eu prefiro muito mais aqui acreditar no Poder 360 do que qualquer outro grupo. Mas ainda que você leve em consideração, a USP foi um fracasso. Fracasso. Aí falando de karma, vamos relembrar. Antes do dia 25, a imprensa tava torcendo pra dar errado de um jeito. Você vê, ó, ato de Bolsonaro em São Paulo, pode ter chuva e trovoadas. Previsão aponta chuva em São Paulo durante ato de Bolsonaro. Choveu? Choveu não. E o da esquerda? O da esquerda choveu. Choveu, todo mundo de guarda-chuva. Que vergonha, rapaz. Que vergonha, né? E o ato de Bolsonaro dia 25 ocorreu sobre ameaças, né? Muita gente da imprensa, da esquerda, falando que ia mandar prender todo mundo. Muita gente na própria direita preocupada, com razão, óbvio, né? O Brasil não tá no período normal, falando, ó, cuidado, etc. Então muita gente talvez deixou ainda de ir por medo. Vai que acontecesse alguma coisa. E ainda assim, né? Foi o que foi. Essa aqui é a nota que melhor define, porque foi um fracasso. O único que tem pra comentar é que foi um total fracasso. A gente tem que aqui, né, dar destaque. Porque outros grupos de imprensa, obviamente, vai uma notinha outra aqui, ficou quieto, joga pra debaixo do tapete. Se fosse um fracasso a manifestação de Bolsonaro, era 15 minutos no Fantástico. 15 minutos. Como é de Lula, fica quieto, não fala, abafa, joga pra debaixo do tapete. E aí eu tô começando a ganhar uma simpatia pelo Renato Machado. É simpatia, ele é uma espécie de Paulo Capelli, Hugo Marques, da Folha de São Paulo. Eu tô vendo que agora cada veículo de imprensa tá tendo um jornalista assim, mais honestinho. Honestinho, né? Não é honestão, honestinho. Sabe? Dá pra engolir. O Renato Machado foi o cara que desmascarou o Lula na questão dos móveis, né? Foi ele que entrou aí com Lei de Acesso à Informação, pra ver que o Lula já sabia de tudo desde setembro do ano passado e ficou quieto, mentindo contra Bolsonaro. Aí o Renato Machado conta assim, ó: governo Lula vê ato da esquerda sem sentido e busca escapar do ônus por esvaziamento. O Lula tá tentando fugir. Vai fugir? Não. O Lula quer comprar cigarro. Vou comprar cigarro, não vai voltar. Tá bom. O governo Lula busca se descolar e não arcar com ônus para a sua imagem dos atos contra Bolsonaro, organizados pelos partidos de esquerda neste sábado e que foram esvaziados em praticamente todas as cidades que ocorreram. A avaliação interna é de que o PT e demais partidos erraram ao levar adiante as manifestações que não tinham a pauta mobilizadora. Qual é a pauta que mobiliza? É mortadela, só. A única coisa que mexe é mortadela, botar mortadela. Não botou mortadela? Tivesse tido pãozinho com mortadela, o petista tinha ido. Fazer o quê, né? Fracasso total. Gente, sério mesmo, o mês de março é um marco do governo Lula. Neste mês de março tivemos 4 institutos de pesquisa que todos mostraram a mesma tendência. A insatisfação popular e de diversos setores com o governo Lula não para de crescer. A reprovação do governo só faz subir o pessimismo. E agora é essa. Nem o gado petista foi às ruas. Nem isso. Aí você olha para um lado, olha para o outro e fala, não, mas pelo menos deve ter alguma notícia boa para mostrar pro povo. Para tentar criar ainda uma cortina de fumaça, passar aquela percepção que as coisas vão dar certo. Não. Não vai não. Porque a esquerda tá batendo cabeça entre si.
A Simone Tebet foi entrevistada da Páginas Amarelas da Veja essa semana. E aí a Veja deu destaque aqui uma fala da Simone Tebet, que a Tebet disse que o impeachment de Dilma não foi um erro, mas lei tem que mudar, ou seja, não foi golpe. Não foi. Aí a esquerda ficou maluca. O chefão do Brasil 247, Leonardo Datucci, Gadolândia do PT, uma ministra do governo Lula, defende um golpe de Estado que empobreceu a nação, jogou milhões de pessoas na fome e abriu as portas para o fascismo. Às vezes é duro engolir a chamada frente ampla. Oh, meu Deus. Aí eu respondi pra ele assim, eu falei, por que você finge que é brabo? Amanhã você vai estar batendo palmas pra Simone se assim Lula ordenar, né? Aí dei risada. Aí ele foi e me bloqueou. Eu não entendo essa turma da esquerda, bicho. Eu xinguei ele. Eu não falei nada, só falei, pô, para de bancar o brabo. Você não é brabo, você é covarde. E tá aí, ó. Aí você vê. Nem assim o governo Lula tá conseguindo, né? Porque enquanto a Globo tenta fazer uma propaganda meio feminista aí pró-Nízia Trindade, a população tá sentindo literalmente na pele, não mosquito, pi! Aí o povo fica doente. Recorde de casos de dengue. Leonardo Coutinho destaca a parte mais importante. Ganha 1 milhão quem achar a palavra dengue nesta entrevista de página inteira da ministra da Saúde pro Globo. Você olha a página inteira, o que é que você vê? A Nízia, linda, cheirosa, eu consigo sentir o cheiro dela daqui. Que boquinha, olha que boquinha bonita. Boquinha, Ave Maria. Aí tá com a Haddad, charmosíssimo com esse cabelo aí, né? Haddad acho que é Tarzan. Só pode, pra não cortar esse cabelo. Nessa idade, mais de 60 anos, acha que é novinho. Aí o destaque ali, ó. Mulher pode ser firme, sem falar grosso. Mudarei o que for preciso. É uma guerreira, é a Xena. Xena, princesa guerreira, e Haddad é o Tarzan. Obviamente que tá faltando, né? Umas vitaminas, né? Haddad tá meio cansado. É violonista, é por isso, ele toca violão. Haddad, rapaz. Nem com o apoio da Globo o governo tá dando certo. Aí você vai olhar pra própria esquerda, né? E os debates econômicos. Acho engraçado. Porque além de mostrar que Lula vem sofrendo desgastes na própria esquerda, tudo indica que as coisas vão piorar. Não é só porque a economia tá piorando, mas porque uma cortina de fumaça que o Lula tem, né? Um teatrinho que ele faz, uma desculpinha esfarrapada, tá com o tempo contado. Ele não vai mais poder usar essa bengala, que é a bengala Campos Neto. Veja a notícia. Alckmin e Haddad reforçam pressão para Banco Central aumentar ritmo de queda dos juros. Aí o perfil chamado Tatu no Toco traz uma explicação extremamente simples, que é realmente assim que as coisas funcionam. Ele fala assim, ó. O Conselho Monetário Nacional é formado por Haddad, nomeado por Lula, Tebet, nomeada por Lula, e Campos Neto. O Conselho Monetário Nacional aprovou por unanimidade, ou seja, os três, unanimidade, todos, a manutenção da meta de inflação. E, além de questão da meta de inflação, o CMN também pode pedir a demissão do Campos Neto. Mas Lula não faz. Aí solta essas notinhas descaradas. Estamos lutando pela queda na taxa dos juros, vai lá. No fim do ano, tem indicado do PT, do Banco Central. O teatro vai acabar. Pra você entender essa questão da meta, a meta fiscal, a meta de inflação, pensa o seguinte. O que é que o pessoal fala muito aí na hora de você calcular a taxa de juros, né? É que um juro às vezes mais baixo pode ter uma correria, um impulsionamento do consumo, etc. E a inflação pode subir. Então, você tem que manter os juros às vezes mais elevados para você dar uma freada no consumo e tudo, e você conseguir controlar a inflação. Se o CMN fala, cara, a gente não precisa ter uma meta de inflação de 4%. A gente pode ter uma meta de inflação de 6%, 7%. Aí você tá mandando uma mensagem pro Banco Central falando o seguinte, cara, vocês podem abaixar os juros, porque se a inflação subir, vocês não vão estar fazendo nada errado. Vocês ainda estarão dentro da meta. Então, quando sai qualquer nota da imprensa falando que Lula tá preocupado com juros, balela. Balela. Porque o Lula podia abaixar os juros. Ele não depende só do Campos Neto. O Lula podia fazer a parte dele. Pedir pro Haddad, pra Simone Tebet. Muda a meta de inflação, aí o Campos Neto vai ficar na pendenga. Porque aí a pressão vai pra cima dele. O Lula não faz isso, o Lula não quer resolver nada.
E esse teatrinho vai acabar no fim do ano. Aí outro pessoal, cara de esquerda, Danilo Thomas, fala, ó, é tudo um teatro. É o Lula falando do Oriente, dos juros, dos identitários. Ele fala como se quisesse limpar a própria barra, mas não convence mais. Por isso, setores do PT e da esquerda querem calar a crítica. Ele não tá falando da direita, não. Vocês que assistem o vídeo aqui de forma mais recorrente, pega, por exemplo, o próprio Alberto Cantalice, presidente da Fundação Perseu Abramo, que é a fundação dos petistas, né, dos intelectuais do PT, ligado ao partido mesmo, que tá aí o tempo todo tentando cancelar pessoas na internet. Pessoas de esquerda que criticam Lula. O próprio Leonardo Atushi, botando o dedo na cara, chama de traidor. Como assim você tá criticando o Lula? Não pode. A previsão do tempo pro Lula é tempestade. Diretor que negou TV ao PT e atendeu o grupo de Juscelino é exonerado das comunicações. Quando o Lula quer, o Lula faz. Ele não resolve juros porque não quer. Porque aqui, ó, quando incomoda o PT, a galera vai lá e mexe os pauzinhos. O PT queria uma TV, o diretor lá falou que não. É mesmo? Vai tá demitido. Exonerado. E eu gosto do Juscelino. O Juscelino nos alega, e eu acredito no Juscelino, que essa demissão, que foi publicada no Diário Oficial da sexta-feira, faz parte de movimentações naturais da administração da pasta e não tem qualquer relação com a solicitação feita pelo partido do Lula. Não tem nada a ver com o PT. Não é porque ele desagradou o PT. Não. É natural. É natural. É natural como... Eu ia falar do Arnold Schwarzenegger, mas sei lá, nem sei se o povo mais lembra dele, né? É natural igual os músculos do Arnold Schwarzenegger. 100% natural. Nossa, só bebendo água e comendo frango ficou daquele tamanho. 100% natural. Nunca tomou nada. Uma boa notícia para o presidente da Petrobras. É aquela notícia que é sempre ruim pro povo, né? Se é bom para eles, com certeza é ruim pra população. Aí você vai dar uma olhada porque a notícia é boa. Jean Paul Prats acaba de receber uma boa notícia. Uma denúncia contra ele e Sérgio Caetano Leite, que é amigo do Carlos Gabas, e aí foi colocado a dedo lá na Petrobras, diretor executivo financeiro e de relacionamento com investidores da estatal, sobre supostos desvios éticos por possíveis situações de conflito de interesse. Tinha uma denúncia dessa. Essa denúncia foi arquivada pela Comissão de Ética Pública da Presidência. É só fazer o L. Só fazer o L. Esse é o Brasil do Lula. Documento do MEC ataca Temer e Bolsonaro e exalta Lula e Dilma. Esse é o programa educacional do PT. Eu até entendo o combate ideológico. Beleza, Lula. O grande problema, gente, é que o plano do PT termina aí. Se o Lula atacasse Bolsonaro, mas ainda tivesse alguma ideia para educação, mas nem isso. Ele só tem um ataque a Bolsonaro. É só isso. Ele vai pra escola, o cara aprende a criticar Bolsonaro, atacar Bolsonaro e fica por isso mesmo. Acabou. Um documento sobre o Plano Nacional de Educação. O MEC resgata os velhos tempos de aparelhamento ideológico do setor. O papelório acusa Temer e Bolsonaro de provocarem retrocessos na agenda nacional. O documento apresentado ao setor privado de ensino, provocando constrangimento pela carga ideológica, exalta a presidenta, me perdoem, ia falar errado, presidenta Dilma, e diz que Temer e Bolsonaro acentuaram ações neoliberais como expressões hegemônicas do ideário de extrema-direita. Tem como dar certo? Eu acho que não. O ministro do Desenvolvimento Agrário quis homenagear Marina Silva, mas deu errado. Ele foi no evento do CNA. Aí o Paulo Teixeira pediu a palavra no final, né? E surpreendeu os participantes, pediu a palavra. Ele quis elogiar Marina Silva. Teixeira disse que Marina ajuda muito o setor agrícola brasileiro, inclusive na exportação de produtos. E com isso, o Paulo Teixeira conseguiu arrancar risos e vaias da plateia. Parabéns, ministro. Parabéns. Eu acho que ele só se atrapalhou, né? Ele achou que ele estava no stand-up. Mas não, né? Deu errado. Governo é só fracasso. Você olha para um lado, olha para o outro. É só fracasso.
E estão com 15 meses. Vamos ver no final do ano. Poder público não pode ser oculto. Isso daqui foi um editorial de ontem. E a gente vai falar desse editorial de ontem e de outros editoriais. Eu venho batendo na tecla para vocês. Primeiro, eu fiz um marco histórico, né? Que para mim esse é o início mesmo. Foi a decisão do Dias Toffoli de rever as multas. Ali mudou muita coisa. Eu nunca vi, desde o primeiro dia do governo Lula até aquele momento, tantos jornalistas do consórcio entrarem em campo para demonstrar a sua insatisfação. Malu Gaspar, porque ela escreveu um livro, e aí não só ela falou, mas diversas pessoas recomendaram o livro da Malu Gaspar, etc, tudo mais. E a Malu Gaspar, na época, ainda chegou a compartilhar, eu acho que um editorial da Folha de São Paulo, quando a Globo fez um editorial defendendo os campeões nacionais. Aí veio a Raquel Landim, que também tem livro. Aí um jornalista do Antagonista. Aí um jornalista da Folha de São Paulo, do Painel SA. Aí muita gente do Estadão. Enfim, foi uma confusão grande na época. Grande. E ali eu já vi que a turma começou a parar de passar tanto pano. Pô, tá meio ruim. Até porque, quando teve aquela decisão, os petistas mataram no peito. Falou, nossa, vitória, vencemos. Até porque a decisão que foi tomada foi uma provocação de uma ação movida pelos partidos de esquerda. O PT não moveu a ação, mas o PSOL, o PCdoB, outro lado, foi o que moveram. E o advogado que assina é o Valfrido Vardi, colega de trabalho, né? Divide o programa com o Reinaldo Azevedo, amigo do Boulos, amigo mesmo, de viajar para Cuba juntos. Enfim. E foi o primeiro chefe do Moro quando o Moro saiu do governo Bolsonaro. Moro, né? Esse grande bastião da direita. Aí eu sei que teve isso daí, confusão, eu sempre falo isso, mas gosto de datar, vocês vão entender por quê, pra dar um contexto. O cara chegou agora no vídeo. Tiveram outros eventos, vários atropelos, o Lula cada vez pior, cada vez falando mais absurdos. Até que o mês de março agora, essas pesquisas mostrando essa, sabe, satisfação popular, derretimento, eu acho que é mais um passo, mais um marco. E aí, acho que dá pra colocar o editorial do Estadão pós pesquisas como esse novo marco de mais um degrau que a imprensa subiu contra o governo Lula. Porque o Estadão falou claramente que o governo Lula é como comida estragada. Comida estragada você não pode reaproveitar, você tem que jogar no lixo, não dá pra comer. Só se você quiser ter uma dor de barriga, ficar até doente. Então assim, se na verdade fala que o governo Lula passou da validade. Ele fala que comida estragada, passou da validade. O que passou da validade você não pode mais consumir, tem que jogar no lixo. Foi um editorial forte. E nem usou a cartada Bolsonaro, né? Que fala assim, não, o governo Lula pode acreditar, não, beleza. A gente entende que é melhor que o governo Bolsonaro, democracia. Nem essa cartada usou na época. E aí o Estadão segue, né? Batendo no Dilma. Folha de São Paulo tá encaixando mais umas. Vários jornalistas do Metrópole, da Veja. Só a Globo que tá sustentando. Aí o Estadão resolveu comentar sobre a questão dos sigilos. Foi divulgado essa semana pelo próprio Estadão. Pelo Tasso. Como é o nome do Tasso, rapaz? É Tasso alguma coisa? Não sei se eu o nome do Tasso. Menino bom também. É aquele jornalista mais honestinho que trabalha. É o melhorzinho do Estadão. É o Tasso. Ele tá sempre soltando alguma nota. Soltou várias do Juscelino. Tem um bigodinho. Simpatizo com ele, cara do bigode. E aí o Estadão soltou um editorial sobre isso. Poder público não pode ser oculto. Porque ficou provado em números que o governo Lula colocou mais sigilos em 2023 do que o governo Bolsonaro em 2022. Isso Lula prometendo suspender os sigilos. No governo dele, todo mundo ia saber de tudo. E aí o Estadão fala que transparência e publicidade são pilares do Estado democrático de direito. A Constituição estabelece uma única exceção, caso o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Segundo a apuração do Estadão, 23 das 27 Assembleias Legislativas do Brasil foram reprovadas no teste de transparência, integridade e governança, mostrando-se incapazes de oferecer dados que deveriam estar facilmente disponíveis. Há anos, a Suprema Corte mantém os inquéritos das fake news e das milícias digitais sob sigilo, impedindo o povo de escrutinar a legalidade de medidas excepcionais, como quebras de sigilo, bloqueio de contas, multas exorbitantes e a censura ou prisão de representantes eleitos
jornalistas e empresários. Perceba que é um editorial que não está só criticando o Lula, mas o establishment. É difícil imaginar uma questão de maior interesse público que a verificação dos fatos ocorridos no maior tentado de democracia desde o fim da ditadura. Apesar disso, mais de um ano após o 8 de janeiro, os três poderes mantêm as 7 chaves, a íntegra das imagens das câmeras de vigilância. Por quê, né? Por que não mostrar as imagens? O caso de Lula, no entanto, é mais grave. Porque se diz paladino da democracia e fez do ataque à cultura do sigilo parte de sua batalha contra Bolsonaro na eleição. Aí o Estadão destaca o que o Lula falou, né, na época. É uma coisa que vamos ter de fazer. Um decreto, um revogaço desse sigilo que Bolsonaro está criando para defender os amigos. Qualquer pessoa podia saber o que acontecia no nosso governo. A hipocrisia é, de fato, a homenagem que o vício presta à virtude. E aí depois o Estadão encerra o editorial maior. Pega aqui os principais momentos para não ficar muito longo. Aí encerra falando, a publicidade é importante para você botar, né? É um remédio para as doenças sociais industriais, ppp. E aí no final ele termina com questionamento. Ante tamanho esforço para manter sua administração nas sombras, é de perguntar ao presidente Lula, por que tanto medo? Que medo é esse, Lula? Que medo é esse, pai? Conta pra gente. Que medo é esse? Além das questões do dia 8 de janeiro, teve outra coisa bem interessante. Paula destaca ali, ó. Oi, Érica, gringa, olhem isso. Sigilo do Lula não foi só para esconder quem visitou a Janja no palácio. Documentos sobre disputa de terras indígenas também vão ficar sendo escondidos do povo brasileiro. Estaria Lula protegendo os zongueiros dos Soros, da Fundação Ford e tudo mais. Estranho, né? E aí, enquanto o Estadão trazia a questão dos sigilos, outro assunto que estava em segredo, né, em espécie de sigilo, também veio à tona e que motivou o Estadão a escrever um dos seus editoriais do dia de hoje. Gente, aquela pergunta clássica, vocês conseguem imaginar abrir a página de editoriais do Estadão? Normalmente eles publicam 3. Os 3 editoriais do Estadão do dia 24 de março de 2024. Olha como o dia de hoje é simbólico. No dia após as manifestações de esquerda, que o Estadão ajudou a divulgar. Eles sabiam que... O Estadão sabia que hoje era o dia após manifestação. Esses editoriais, eu digo pra vocês, aqui é uma informação extra. Eles não são assim... eu falo assim o quê? Deu nada louca. Não é. Da última vez que eu conversei com um jornalista do Estadão, ele me falou que tem uma equipe de 9 pessoas que tem uma reuniãozinha para definir etc e tudo mais. São 9 pessoas que dão esse direcionamento dos editoriais. Até porque é em nome do jornal. O jornal não é assim, mudou a direção. Calma. Tem um debate dentro para ver o que eles vão falar. Tá falando em nome do jornal. No dia após as manifestações de esquerda, os 3 editoriais do Estadão são batendo no Lula. O primeiro é como se fosse o Lula, porque virou uma coisa só. O autoritarismo. E tá falando do judiciário. Que é a mesma coisa do Lula hoje em dia, né? Olha qual editorial que o Estadão destaca. Metástases do tumor autoritário. E os outros 2 Lula tá no título. A infalível doutrina Lula e a calúnia de Lula. O segundo tá falando lá de relação à Rússia, nem vou entrar no âmbito. Mas eu quero falar sobre a questão dos móveis e, obviamente, sobre o principal do dia, né? Que é a questão do judiciário. A calúnia de Lula. Os móveis que Lula acusou Bolsonaro de surrupiar do Alvorada nunca saíram de lá. Com o estardalhaço incompatível com a dignidade da presidência da República, Lula da Silva acusou Jair Bolsonaro e sua mulher, Michele Bolsonaro, de terem levado tudo com eles do Palácio da Alvorada. Cerca de 260 móveis e objetos de decoração. Ou seja, patrimônio público. Se fosse dele, ele tinha razão de levar mesmo.
Mas ali é uma coisa pública. Eu não sei por que tem que levar uma cama embora. O que Lula disse sobre Bolsonaro. Exatamente uma semana antes do encontro do petista com a imprensa, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, havia conduzido uma equipe de reportagem da Globo News por uma espécie de tour pela área privativa da residência oficial. Ponto. Gente, eu leio os editoriais do Estadão basicamente todo santo dia. Eu não lembro a vez que o Estadão fez questão de destacar o nome da Globo com todas as letras ao lado da Janja. Eu não lembro. O máximo que o Estadão faz é falar o seguinte: não, o Lula, né, procurou a imprensa para fazer isso, aquilo, outro, mas nunca cita nominalmente outro jornal. É como se fosse aquela política de boa vizinhança. Eu acho muito simbólico. Muito simbólico no dia pós-manifestação, onde todos os editoriais estão criticando o Lula e seu entorno, que é o establishment, citando a Globo nominalmente. Sinto que o clima no Brasil está mudando. E o que é que significa? O Lula vai cair? Não acho que o Lula vai cair. Mas eu estou vendo claramente que o sentimento anti-Lula, antipetista, não para de crescer. O resultado disso, como ele vai ser colhido, eu acho que depende muito também dos representantes da direita. Mas enfim. Por meio da imprensa, da Globo, Janja queria denunciar ao país o tal sumiço dos móveis. Com o apoio da Globo. E olha que a Natuza Neri ajudou, viu? Ave Maria! Exibiu o grau de declaração de Bolsonaro e Michele teria promovido na alvorada. A suposta rapinagem da residência oficial da família presidencial ensejou um gasto de quase R$200 mil para a aquisição de novo mobiliário, incluindo um sofá reclinável que custou R$65 mil. Porém, muito mais escandalosas que o dispêndio desse montante de recursos públicos são a mentira e a dissimulação do atual governo. Os cerca de 260 móveis e peças de decoração que teriam sido surrupiados pelo casal Bolsonaro foram encontrados, ora vejam, nas dependências do próprio Palácio da Alvorada. E o governo Lula, olha só, sabia disso desde ao menos setembro do ano passado, mas ficou boca-pio, nada disse, ficou calado. A informação foi obtida pelo jornal Folha de São Paulo por meio da Lei de Acesso à Informação. É estarrecedor. O governo Lula da Silva escondeu da sociedade durante 6 meses uma informação de interesse público. Afinal, o presidente havia acusado seu antecessor de ter furtado patrimônio público nada menos, apenas e tão somente para encobrir o que se revelou ser uma calúnia do petista. É disso que se trata. E um governo capaz disso, única e exclusivamente, para sustentar um discurso político de oposição radical a um adversário político, é capaz de mentir sobre qualquer coisa para os cidadãos. O Estadão coloca em xeque todas as coisas que o Lula fala para o povo. No dia após as movimentações do PT. Isso é simbólico. Numa nota que cita as relações da Janja com a Globo News nominalmente. Não é a nota de Folha de São Paulo. O jornalismo tem que rever os seus métodos, a apresentação com celulares na mão, não é uma coisa tão bacana, que todo mundo sabia que a Folha estava falando da Daniela Lima, mas não fala o nome da jornalista. Eu acho que essas sutilidades falam muito. Supremo Mandatário do país é imposto, dever de transparência, salvo casos excepcionalíssimos que envolvem questões ligadas à segurança nacional, entre outros temas previstos em lei. O sigilo dos atos da administração pública é exceção em qualquer país democrático. O Brasil não é uma democracia? É isso que o Estadão está tentando nos falar, que não é um país democrático? Ademais, espera-se que quem se dispõe a governar o país não precisa exclusivamente de comandos legais para se comportar de maneira ética e responsável. Mas, nessa rinha particular entre Lula e Bolsonaro, parece valer tudo. Fosse mais prudente, Lula guardaria o inventário feito pela diretoria curatorial dos palácios presidenciais, além de levantamentos de outros órgãos ligados ao patrimônio público antes de lançar suas aleivosias. Mas,
Contenção e humildade nunca foram fortes do petista, menos ainda nestes tempos em que os fatos parecem ter pouca importância. Aliados pedem que Lula fale menos de Bolsonaro, mas ele não se aguenta. O Lula tá tomado pelo ódio. Tomado pelo ódio. Não vai mudar. Ainda mais na idade que tá. Nossa senhora. Vai ensinar um truque novo pra um cachorro, velho. Não vai mais de jeito nenhum. Me perdoa aí, não, os cachorros. Foi mal, não queria comparar vocês. Sei lá. Alguma coisa que ninguém goste. Porque o cachorro é o melhor amigo do homem, né, povo disse. Desculpa aí por comparar Lula com os cachorros. Foi sem querer. Não queria machucar aí quem tem um cachorro velhinho, né? Sabe que cachorro velhinho às vezes aprende uma coisa nova. Às vezes. Normalmente não. Mas pode aprender ainda. Me perdoem, cachorros. Piadas à parte. Bolsonaro resolveu assinar justiça contra Lula. E eu gostei por causa de uma coisa. Eu acho que essa questão aí dificilmente vai pra frente, né? Todo mundo sabe que o Lula é Deus. É o boi de ouro, é blindado. Blindado, sempre blindado. Só que gostei da defesa de Bolsonaro. Veja só. Se a causa for vencida, os advogados ressaltam que a multa a ser paga pelo Lula seja revertida ao Instituto Carinho, localizado em Ceilândia, região administrativa de Brasília. A multa é R$20 mil que o Bolsonaro está pedindo. E agora, olha a próxima parte. Bolsonaro e Michele pedem ainda que Lula se retrate na mesma proporção do dano que realizou, mediante coletiva de imprensa oficial no Palácio da Alvorada perante o veículo de comunicação Globo News. E só por essa aí já valeu. E nos canais oficiais de comunicação do governo federal. E lá na Globo, na casa do PT. É a Globo, né? É como se fosse. Lá, fala aqui, ó. Perdoa, eu errei. Sou um mentiroso. Ele jamais vai fazer isso. Mas é bom dessa cutucada. Deixar registrado em papel esse vínculo do Lula com a Globo, que é uma coisa só. Uma coisa só. A população brasileira tem que acordar para essa situação. Lula e a Globo. Tem que acordar. Sobre a questão do Cid, saiu só uma nota na imprensa falando sobre a Polícia Federal e atrás de quem postou, etc. Eu devo comentar isso talvez amanhã. A Vanguard, tá na defesa de Bolsonaro, fala assim, ó. Quem grava o investigado pode gravar outros. Não há mais nenhum espaço para planos tabajaras. Eu vou descobrir novamente quem foi esse gênio. Virou questão de honra. Muito estranho ainda, né? Aquele vazamento do Cid. Sumiço de 3 delações que miram figurões do PT. Fiquei até surpreso com essa nota do Robson Bonin ontem. Ele aqui puxou do nada, né? Assim, do nada largou assim na cara do PT. Não dá, assim, pá! Do nada. Eu falei, o que tá acontecendo, né? A imprensa tá meio triste com o Lula. Será que é inveja das verbas de publicidade da Globo? Neste ano, a delação de Léo Pinheiro da OAS vai completar 5 anos que foi homologada no Supremo. Espalhada pelo país, perdeu-se sem sequer ter ganhado a luz do dia. Em plena Fica em Casa, Cristina Prestes, uma empresária envolvida na compra irregular de respiradores para o consórcio Nordeste, fechou delação. O material segue distante da luz do dia. Dalva Selle, chefe de uma ONG, que delatou desvios no governo da Bahia, faleceu no passado, sem que suas revelações ganhassem a luz do dia. As 3 delações miravam figurões do PT. Esse é o nosso Brasil. Esse é o nosso Brasil. PL de São Paulo reage à decisão da Justiça contra a homenagem a Michele, falamos ontem, atendendo um pedido da deputada pessoalista Erika Hilton. A Justiça de São Paulo proibiu o evento lá para dar um título para Michele Bolsonaro no Teatro Municipal de São Paulo. E aí eu falei para vocês, eu falando também para vocês uma coisa que é o seguinte, né, que essa perseguição que tá acontecendo contra a direita, eu acho que tá fazendo muita gente do PL raiz, o raiz, que não é tão raiz assim, mas é raizinho, olhar e falar, rapaz, acho que esses bolsonaristas não são tão malucos quanto eu achava. Você vê, o vereador Isaac Félix afirmou que a decisão extrapola o papel do judiciário e interfere em prerrogativas da Câmara Municipal. Gente, o Isaac Félix é raiz, mas raiz com força. E tá incomodado, né, com o judiciário. A justiça está sendo injusta, até mesmo porque não é ela que deve decidir onde os vereadores farão suas homenagens. A justiça quer legislar em São Paulo. Não podemos admitir isso. Aí, o Arthur até pergunta, né?
Isso aqui no teatro, Érica, isso pode, né? Michele Bolsonaro não pode receber o título, mas isso aqui pode? 4 de maio de 2022, MST ocupa Teatro Municipal de São Paulo junto à Ópera Café. Aí pode. O MST pode tudo. O que não pode são os outros. Antes de comentar sobre isso, aproveitando que estamos num período que a população está muito descrente do desgoverno e muitas mentes estão acordando. E como eu não queria ter que falhar nem por um único dia, mesmo sabendo que vai ter um dia que não vai dar pra possivelmente fazer o vídeo do dia. Planejei um vídeo, a ideia saiu de Gabriela do Atlas, de fazer sobre as melhores das piores, né? O troféu picanha de ouro, basicamente. E eu fiz esse vídeo, passei 4 dias basicamente fazendo, juntando material, revisando várias notícias antigas, até trouxe algumas nos últimos dias, vocês viram. E eu gravei o vídeo hoje. Eu acho que esse vídeo deve ir ao domingo que vem, na minha matemática, né? Depende também da vontade divina. Domingo, segunda, enfim. Esse vídeo que eu fiz, sem brincadeira, você pode arrastar o tempo. Eu vou, assim, você aperta um dedo assim, em qualquer posição do vídeo. Você fecha o olho, aperta o dedo. De qualquer lugar que você começar o vídeo. Você vai botar a mão na cabeça e falar, minha nossa senhora, velho. O que é que o PT, a Globo, Lula, meu Deus do céu. Gente, é só notícia, aquela notícia que você vê a manchete e fala, não é possível que isso aconteceu no Brasil. É aquele vídeo que, além de... Não é uma retrospectiva histórica, mas é mostrar diversos fatos, como eles se conectam, vários, e tudo noticiado pela imprensa, juntando muita coisa. Não é pra começar as notas que a gente tem que entender o que se passa no Brasil, etc, tudo mais, mas é assim, umas coisas absurdas. Globo defendendo o aumento do imposto da gasolina, a imprensa tratando Haddad como um grande vencedor, as principais falas do Lula, as mais absurdas. Lembra do entregador do fraldão? Eu nem lembrava mais do fraldão, trabalho de fralda, a questão de tudo. Quando o Lula foi lá em Cabo Verde, falou absurdos, rapaz. Não, foi uma gafe que o Lula falou, ele não quis que ele agradeceu a escravidão. Enfim, aquele vídeo, que além de relembrar um monte de coisa, e assim, é um espécie de dossiê especial, digo pra vocês, quando ele foi pro ar, aquele seu amigo, que também insatisfeito com as coisas, mas não quer acompanhar a política do dia, mande este vídeo para o seu amigo que já tá meio balançado. Mas eu duvido. É um vídeo, eu poderia ser coisa colocar o nome assim, O Grande Despertar. Aquele filme assim, que eu acho duvido o cara assistir 10 minutos e não mudar a opinião dele sobre o PT ou a Globo. É a seleção das melhores. É a Champions League do troféu picanha de ouro. Vocês vão ver. Sempre com muito cuidado e esmero, né? Foram acho que quase 200 notícias. Deu 1h15 de vídeo. Acho que domingo que vem, ou segunda, a depender da vontade divina, o vídeo vai estar disponível. Quem sabe antes também, né? Nunca se sabe. Mas já tô avisando desde já. O vídeo tá supimpa. Aproveitar esse momento que o brasileiro já está triste pra gente acordar algumas almas. Mas vamos voltar. Antes de falar da editorial do Estadão, falando sobre o estado que nós vivemos, que parece que está bem longe da democracia, o antagonista aqui nos conta que o Ministério Público de São Paulo pediu que Monark pague 4 milhões de reais. Sabe pelo quê? Pelas falas dele lá no podcast que fez ele, sei lá, se demitir do Flow, né? Ter que vender a empresa. Eu não sou fã do Monark nem nada, mas tá meio demais, não? Gente, 4 milhões de reais... E quem assistiu, por mais que a fala dele seja um absurdo, reprovável, etc e tudo mais, eu ainda acho que a imprensa deu uma distorcida pra piorar um pouco as coisas. E ainda que seja do jeito que a imprensa diz, 4 milhões de reais? O que tá acontecendo com esse país, hein? O que é que tá acontecendo com esse país? Esse caso aí, eu acho que pode ser definido como o guarda da esquina. E vocês vão entender isso quando a gente falar do editorial do Estadão, que fala sobre o guarda da esquina. Mas antes, só pegando aqui o gancho da fonte de Monark, a rede social, você vê o PCO. Representa uma parte da esquerda. Existem pessoas na esquerda com esse tipo de pensamento. Eles não vão virar bolsonarista, mas eu quero que eles briguem com Lula. No Brasil, vemos que uma parcela da classe média liberal esquerdista
foi completamente dominada pela ideia que se deve censurar tudo. Apontaram que a extrema-direita se beneficia da internet e, portanto, é possível proibir. O esquerdista liberal de classe média tem dificuldade de realizar operações lógicas, como, por exemplo, se A se beneficia do instrumento X, então B pode se beneficiar do instrumento X. Ou seja, a esquerda também pode se beneficiar da internet. O esquerdista não pensa, por exemplo, que se o capitalista tem um jornal para causas maléficas, então deveria reprimir todos os jornais. Os capitalistas podem ter os seus jornais. O problema é a internet. Ou seja, eles, na verdade, só querem defender o status quo. Eles afirmam que a internet é terra sem lei. Não é verdade. As leis da internet são as mesmas que fora dela. O que existe na internet é mais liberdade e, para eles, liberdade é um problema. E aí vem o Estadão de novo. Metástases do tumor autoritário. Pesado. Editorial pesado. Parece até, se você fechar o olho, você fala, para esse editorial, você é na Revista Oeste? Você é na Gazeta do Povo? Você é na Gazeta Brasil? Terra Brás Notícias? Quem foi o direitista que escreveu esse editorial? Já no subtítulo, a cada dia surgem novos sintomas de abusos em nome da defesa da democracia. Ora, não se protege a Constituição violando-a, nem se fortalecendo o Estado de Direito sem um devido processo legal. Em fevereiro do ano passado, um jornalista português passou por interrogatório de 4 horas ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos. Ele havia feito críticas ao judiciário e coisas que não podem ser criticadas, e essas críticas foram feitas nas suas redes sociais. Segundo informou o diretor de Polícia Administrativa da PF, delegado Rodrigo de Melo Teixeira, Comissão de Segurança Pública do Senado, na terça-feira passada, essa foi a razão pela qual o tal jornalista foi tratado pela PF como suspeito, sabe-se lá de qual crime. Como não há delito de opinião no Brasil, ficou claro que se tratou de abuso de autoridade, que nestes tempos estranhos está longe de ser isolado. Ao contrário, o caso do jornalista é apenas a mais recente metástase de um tumor autoritário que se espalha em nome da defesa da democracia. É uma célebre alegoria do autoritarismo difuso. Disse que, em 68, às vésperas da instauração do AI-5, o vice-presidente Pedro Aleixo teria alertado Costa e Silva. Presidente, o problema de uma lei assim não é o senhor, nem os que com o senhor governam o país. O problema é o guarda da esquina. Em 2021, o Congresso aprovou a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito para extirpar o risco pela raiz e garantir que todo presidente governará sob leis iguais para todos, criadas pelos parlamentares eleitos e interpretadas caso a caso com isonomia pelo judiciário, tudo conforme vontade soberana da nação consagrada na Constituição. Mas não se defende a Constituição com armas inconstitucionais, não se fortalece o Estado de Direito atropelando o devido processo legal. E o melhor remédio contra os inimigos da democracia é mais e não menos democracia. Aí, seguindo aquele padrão, quando bate muito forte, o Estadão faz aquela ressalva, né? Esse é o parágrafo da ressalva. Pô, em tempos normais, essas variações do princípio, né, não se justificam. Os meios seriam por atitudes ociosas, mas estes não são tempos normais. A República se recompõe após o abalo sísmico das invasões dos três poderes. Mano, para tentar dar aquela passada de pano. Aí depois ele volta com tudo, esmurrando. Na raiz dos reveses impostos pelo Supremo à Operação Lava Jato está a autoatribuição à 13ª vara. Uma espécie de competência universal à corrupção. Qualquer coisa de ligar, vai pra lá. Seu Zé tá suspeito de corrupção, 13ª vara. Tudo era assim. Mas agora é o Supremo que parece atribuir a condição de juiz universal da defesa da democracia. Apareceu qualquer coisa da democracia, Corte Suprema. Falou democracia, já caiu lá. Não tem mais primeira instância, segunda, é lá. A vara é lá. Na vara mesmo, minha Nossa Senhora. Há 5 anos, a Corte conduz inquéritos secretos e elásticos para apurar fake news. Nas mesmas condições, instaurou inquéritos contra milícias digitais e as manifestações golpistas.
sob a justificativa da excepcionalidade, hermenêuticas extensivas e fundamentações heterodoxas, motivaram censuras, bloqueio de contas, quebras de sigilo bancários, telemáticos, multas exorbitantes, indiciamentos e prisões preventivas no atacado. Não é qualquer prisão preventiva, é no atacado. É tudo... Antes mesmo da apuração de um bate-boca envolvendo o ministro lá em Roma, o então ministro da Justiça Flávio Dino declarou que o assédio poderia ser tipificado como crime contra o Estado Democrático de Direito. Lula sentenciou que o suspeito era um animal selvagem e prometeu extirpar essa gente que renasceu do neofascismo. A corte assumiu a jurisdição de um caso típico de primeira instância e despachou mandado de busca e apreensão na investigação da PF por suposta tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por causa de uma confusão no aeroporto de Roma. Segundo o Estadão, um óbvio absurdo que ameaça se normalizar. Antes do caso do jornalista português, manifestantes contra o aumento da tarifa do ônibus em São Paulo foram detidos e atuados por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Com a mesma justificativa, um juiz de Carauari deu voz de prisão a um delegado que o acusou de corrupção. De tanto martelar que o país está à mercê de extremistas, magistrados forjaram tipos penais adaptáveis, sob medida para o guarda da esquina perseguir os fascistas. Inebriados pela síndrome do pequeno poder, esses super amigos da democracia se proliferam. Mas com amigos assim, quem precisa de inimigos, hein? Os super amigos da democracia estão se proliferando. O tom da imprensa está cada vez mais alto. Isso significa tomar aí mudar? Acho que não. Mas acho que a coisa tá crescendo a cada dia. Cada dia. Uma hora não é possível que não vai ter algum tipo de mudança. Quando vai ter um tipo de mudança, eu não faço a mínima ideia. Mas tá aí, né, gente? Um jornal do consórcio que odeia Bolsonaro. Muito incisivo o texto. No dia de hoje, pós-manifestações do Lula. Pode ser coincidência? Pode ser, mas eu acho que, como o Brasil é o país das coincidências, né? E a simbologia tá aí, é sempre bom ficar de olho. Aí, pegando o gancho aqui que falou de... Eu falar de judiciário, né? Que quer ou não, meio que a pessoa julga, pode ser condenado ou não. Mas como o judiciário hoje também decide sobre outros assuntos, e pode inclusive decidir sobre isso, né? Então, bota aqui na sequência. Eu tava pensando no Twitter e vi o Vilimigo fazendo esse apontamento. Se eu li essa apologia do Globo, vocês vão ter que ler também. Reparem quem produziu esse texto. Quem? Gabriela Prioli. Aquela galeguinha bonitinha, lulista. A quem interessa proibir coisas ruins? Quem interessa, hein? Engraçado. A proibição serve aos interesses dos criminosos. Bom, mostra que a esquerda brasileira está totalmente distante do desejo da população. Porque, segundo a pesquisa do Datafolha, que sempre corta, né, para a esquerda, cresce o número de brasileiros que dizem ser contra a descriminalização. Independente do número, que é altíssimo, 67%, está crescendo. Cada vez menos pessoas acham que dá para descriminalizar. Mas a Gabriela Prioli, ela não liga porque o povo pensa. Ela gosta de um bom ditador totalitário tipo Lula. E, na mesma pesquisa da Folha, apenas 6% dos brasileiros defendem o direito do meu corpo, minhas regras, em qualquer situação. Só 6%. 6 a cada 100 pessoas, não, faz o que tu quer aí. Só 6 a cada 100. A maior parte do Brasil acha, não é assim, cara. É uma vida que tá dentro de você, respeite. Aí, tava com saudade dele, né? Eu tava com saudade do Jamil, nunca mais tinha estudado alguma nota, né? O nosso porta-voz da OTAN. Jamil é o cara, ele sabe quem peida, o cheiro dos peidos da ONU. Você perguntar, cara, esse peido aqui, Jamil, de quem é? Ele sabe quem é a pessoa. É o porta-voz da ONU no Brasil. Quer saber o que se passa na ONU contra o Brasil? Pergunte a Jamil Chad. Brasil é acusado na ONU por violações do meu corpo, minha regra. Acusado na ONU por quem? Um monte de ONG de esquerda. Só ganha destaque na conta do Jamil Chad. Tudo de ruim
contra os desejos majoritários da população brasileira, majoritários, tá na conta do Jamil Chad. Eu nem vou ler essa porcaria aí, que eu tô com raiva dele. Aí vem a Folha de São Paulo, também destoando do que pensa uma parte dos brasileiros. Mulheres que fizeram sentem alívio, não arrependimento, diz a autora de estudo sobre o tema. Confia nela. E aí, para encerrar o vídeo hoje, que não vai dar tempo de comentar muito mais coisa, igrejas encontram espaço em vazios culturais. Igrejas encontram espaço em vazios culturais. Tá, o que ela quer falar com isso? Margarete Menezes, ministra de Lula, diz, aliás, que uma de suas prioridades no ministério é levar cinemas, teatros e bibliotecas para bairros periféricos, onde a oferta de apresentações culturais está muitas vezes restrita a igrejas. Para ela, as igrejas encontram espaço em vazios culturais, expandindo-se onde há pouca oferta de centros de cultura. Então, assim, a cultura liberta as pessoas da religião, é isso? Quando não tem cultura, o povo vê o que é cristão. Ai, olha os cristãos. Ministra do Lula, né? Ministra do Lula. Meu Deus. Esse é o Brasil do Lula. Ai. Mas é isso. Dentro também de uma semana vai ter um vídeo dossiê especial. Entendeu? É um vídeo de 1h15. Pela introdução vocês já vão sentir o drama. Tem 6 temas. Falei de todos. Eu vou ficar falando desse vídeo ao longo da semana. Sempre assim, pode ser que seja amanhã. Pode ser amanhã, não sei. Eu posso receber a ligação e falei, tá, amanhã não vou trabalhar. Mas é isso. Este ano me recuso a não trabalhar 366 dias. Vai ser 366. 366 dias de vida e trabalho. A gente não para, é uma máquina. E é isso. Se gosta do meu trabalho, quiser dar um pouquinho mais, pode estar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com.br. Todas essas notícias estão organizadas, bonitinho, por tema, subtema, comentários, pra gente registrar. Mas a gente já tá registrando, né? É o maior trabalho historiográfico sobre o governo Lula. Sem querer ser arrogante, é só um fato. É o maior, não tem ninguém que registrou tanto. O desse mês agora de janeiro são 454 páginas. Tem muita imagem? Tem. Não é mais todas as notícias, mas tem muito texto. Então tá lá. Compartilhe o vídeo. Volta amanhã. Eu te deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!